Primeira República no Brasil, República Oligárquica. Quando Floriano Peixoto larga o osso, digamos assim, quando ele sai do poder, ele convoca as eleições, é onde se dá o início da República Oligárquica, tá bom? E aí a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que é oligarquia. Só falar sobre governo de poucos não é suficiente para entender. Né? Então nós temos governo de poucos até hoje. Oligarquias elas dominam a política do Brasil até hoje. Vocês vão ter em cada estado um grupo de pessoas que estão no poder há muito tempo. 30, 40 anos, são as oligarquias. E isso tem as oligarquias ainda, né, de acordo com as micro-regiões de cada estado. Então, existem essas oligarquias, ou as oligarquias, elas permanecem. Porém, na Primeira República, ela ganha esse nome de República Oligárquica porque não é só porque tem oligarquia, porque ela tem um sistema oligárquico, ou seja, o sistema de poder que funcionava era totalmente baseado nas oligarquias. O sistema oligárquico, que seria isso? De acordo com o texto da Fundação Getúlio Vargas, CPDOC, conjunto de regras e práticas políticas que assegura o predomínio de um pequeno número de pessoas no controle do Estado. Durante a Primeira República no Brasil, esse controle era exercido por chefes políticos estaduais e municipais que acumulavam poder econômico e social em graus variados e com estilos diversos. Nesse sistema oligárquico, ele só vai funcionar se ele, nesse caso da Primeira República, porque ele é federalista. A República é federalista, dando maior autonomia dos estados, também deu maior autonomia para os grupos oligárquicos dominarem os estados de acordo com o seu interesse privado. Então, o interesse público não era a principal pauta dos governos estaduais na Primeira República. Os governos estaduais eram dominados por oligarquias que atendiam seus interesses privados. Eles tinham domínio econômico, domínio político, domínio social. Então, todas as políticas públicas voltavam para a manutenção desse poder. Uma coisa que fortalece esse sistema oligárquico é uma ação do Campos Salles. O Campos Salles, ele sucedeu o Prudente Moraes, e o Prudente Moraes, durante todo o seu período de governo, ele foi questionado. Ele passou por diversas crises políticas e ele não conseguia chegar numa certa compreensão ou apoio das oligarquias estaduais. O Campos Salles conseguiu articular muito mais essa relação entre a presidência e os governadores. Ele criou a política dos governadores. O que seria essa política dos governadores? Para colocar de uma forma clara. Acordo firmado entre o presidente e os governadores estaduais que previa o apoio mútuo e a não interferência de ambos em seus governos. Cabia ao governo federal destinar recursos e políticas públicas aos estados, enquanto os governos estaduais deveriam manter o apoio político ao federal. Dentro dessa política do governador, tem alguns aspectos básicos importantes para entender. O controle do poder legislativo nacional por parte do presidente da República em função dos arranjos informais estabelecidos com chefes estaduais. Então, ele controla o poder legislativo porque ele tem esses arranjos com chefes estaduais, colocando no poder legislativo, né, ou melhor, né, tendo nesse poder legislativo figuras eleitas que o apoiavam. Partilha dos ministérios e postos governamentais entre os estados envolvidos no condomínio oligárquico. Então você vai ver uma prática que é comum, infelizmente, até hoje no Brasil, que é partilha de ministérios e postos governamentais, não pensando na população, mas pensando nos apoios políticos e muitas vezes destinados a grupos, pessoas que não têm condições de atender aquele ministério, né? Um Ministério da Educação que não é da educação, um Ministro dos Direitos Humanos que não tem nada a ver com os direitos humanos e assim por diante, só para dar um exemplo atual. Controle político das populações por parte dos chefes regionais. Para que funcionasse a política dos governadores, as oligarquias estaduais, que é a base dessa política, ela precisava controlar as populações e o voto delas. Isso é importante. Outra característica do sistema oligárquico é a famosa política café com leite. Essa é a mais fácil de entender. Ela foi feita pelos dois principais estados da Primeira República, Minas e São Paulo, os dois principais estados. Obviamente São Paulo economicamente era mais forte. Eles chegaram a um acordo de revezar no poder, ou seja, da presidência da República, certo? O grupo é o mesmo, mas eles teriam que revezar no poder da presidência da República. Por isso café com leite. Café simbolizando São Paulo, leite simbolizando Minas Gerais. Esse revezamento só poderia ocorrer com a política dos governadores, porque ele precisava do voto para que fosse eleito indicado pelo grupo.
E nesse caso são os governadores estaduais que tinham esse controle desse voto. Então a política café com leite simboliza o domínio de Minas Gerais e São Paulo da presidência da República e toda uma rede de apoio dos outros estados a esses dois grupos, numa espécie de troca de favores, como mostra aí na charge do Storni na revista Careta em 1925, onde você vê um representante paulista com um representante de Minas na presidência da República e simbolizando a presidência da República que está em cima do Pão de Açúcar, né, símbolo lá do Rio de Janeiro, e você vai ver grupos como se fossem coronéis, que seriam os chefes das oligarquias estaduais de cada estado, pedindo favores a esses dois estados, esses dois grupos que estão no poder, né, Minas e São Paulo. Por último, na base desse sistema, esse sistema só pôde ocorrer com o coronelismo. O coronelismo ele é a base do sistema. Então, o que seria o coronelismo? Não é só ter coronéis, também, volto a dizer. Se olharmos direitinho para a realidade do Brasil hoje, vamos ver que nos nossos interiores ainda existem os coronéis. Ainda existem figuras políticas locais que têm domínio sobre aquele território e até, se brincar, poder coercitivo naquele território, sim. O coronelismo ele é muito mais sistêmico. Era um momento onde, durante o governo, durante a Primeira República, esses coronéis eles estavam no auge de seu poder e eles mantinham a política do sistema oligárquico. Esses coronéis eles vêm lá do mandonismo, eles vêm do século XIX. A ideia do coronel vem do século XIX, quando foi criada a Guarda Nacional, onde o governo imperial não tinha condições de controlar as populações do interior, então escolhia figuras da elite que tinham grandes senhores de terra do interior e davam a eles o título de coronel da Guarda Nacional, onde cabia a eles guardarem a ordem e estruturarem os grupos, a Guarda Nacional no seu interior. Esse coronel ele passava a ser uma espécie de representante do Estado no interior, então ele tinha um poder muito forte naquela região. Só que, como a gente já sabe, na questão do Império, o voto não era uma questão importante porque ele era censitário. Então, os grupos de elites é que votavam. A elite é que votava. Na República, esses mesmos coronéis que dominam o interior, agora eles vão ter uma coisa muito forte, que é o controle do voto, o controle do curral eleitoral. E aí você pode ter o controle do curral eleitoral pela violência, pode ter o controle do curral eleitoral pelo clientelismo, que a gente explica daqui a pouco. Então, o que é que marca o coronelismo e o poder do coronel? Domínio político, econômico e social de grandes proprietários rurais, comerciantes, industriais, profissionais liberais e sacerdotes. Veja que eu não botei só grandes proprietários rurais. Por quê? Porque se limitou a ver como grandes proprietários rurais são coronéis. Mas e os industriais do interior? Eles às vezes não têm grande propriedade rural, mas eles têm um poder econômico. Os médicos, os que se envolvem na política sendo médicos, sendo advogados, juízes, esses também algumas vezes exerciam esse poder coronelístico. Os grandes exemplos que eu vou apontar aqui, um é industrial, o outro é religioso. Então, o comum era que fosse grande proprietário de terra, mas não significa que só pode ser coronel grande proprietário de terra. Esse sistema é coronelístico. Ele é baseado do seguinte modo. Esses chefes eles estavam relacionados com outros grupos econômicos e políticos nacionais e estaduais. Ela inicial da rede que envolveria o sistema como um todo. Ou seja, não é isolado. Não se trata de mandar aqui. Se trata de estar relacionado à oligarquia estadual e ao poder lá do café com leite. Então, esse coronel ele passa a ter uma importância para toda essa estrutura do sistema oligárquico. Qual é a importância dele? O controle dos votos. Ele tem que controlar o curral eleitoral, ele tem que garantir que os votos vão para aqueles candidatos das oligarquias estaduais e do café com leite. Como é que ele faz esse controle do voto? Ele vai ocorrer com voto de cabresto, ou seja, o uso do poder constitucional para que as pessoas votem naquele candidato. Vai ocorrer também com a fraude eleitoral, o voto do bico de pena, o voto fraudado, pessoas mortas que vão votar, pessoas que não podiam votar acabam votando no sentido de que é fraudada essa eleição. O voto do bico de pena, por exemplo, era feito uma pessoa que não estava lá o registro, não era a pessoa que votava, já estava pronto o voto para ela. Muitas vezes a pessoa nem estava viva, um voto morto, por exemplo. E a degola? Degola é um uso muito grande dos coronéis para cancelar os votos nas regiões onde ele sabia que o seu candidato não ganhava, que era mandar investigar aquela colégio eleitoral, a ponto daquele colégio eleitoral ser colocado como fraudulento e ser fechado. Por último, uma última forma de poder e manifestação de poder desses coronéis é o clientelismo,
que é uma relação política de troca de favores entre o cidadão e o político, entre o eleitor e o político. Essa troca de favores do coronel se dá na relação de dependência, ou seja, empregos nos correios, empregos em cargos públicos, para que aquela família apoie o seu candidato, ou o candidato do coronel, ou o próprio coronel. Então, esse clientelismo já é uma prática mais comum hoje em dia, certo? Ele é uma prática que a gente vai ver nos nossos interiores muito forte. Então, as pessoas vão votar naquela figura não porque conhecem ela ou porque acham que ela vai fazer o melhor governo, mas porque sua família depende daquela figura e da prefeitura dela, né? Do governo dela. Eu trouxe aí uma charge bem famosa, né, de Storm, que é do voto de Cabresto, onde você vê o político, que é o coronel, representado aí de cinza, jaqueta cinza, acompanhado de um eleitor, representado como um jumento, certo? E a soberania, né, aí representado como uma mulher, se tivesse uma mulher adoentada. Então você vê a soberania da República sendo questionada no voto que é controlado pelo coronel. Então as próximas eleições de Cabresto, segundo Storm, né, colocado aí nessa charge, mostrando o voto de Cabresto. Os dois casos que eu queria exemplificar, que eu uso para exemplificar de como os coronéis podem se manifestar, é o caso aqui em Alagoas do coronel Delmiro Gouveia, considerado o maior do sertão, que implantou uma indústria têxtil de fios aqui no sertão alagoano, na Vila da Pedra, que hoje se chama cidade de Delmiro Gouveia, onde ele controlava essa cidade, essa Vila da Pedra, pelo seu poder econômico com a indústria. Então ele criava as regras, estabelecia as regras de conduta, controlava a sociedade, aqueles que não correspondiam com aquilo que o coronel Delmiro Gouveia almejava, eles eram expulsos da cidade ou até castigados. Tem vários relatos castigos de pessoas que não correspondiam àquilo que o Delmiro Gouveia queria. Então ele é um industrial, também era proprietário de terra, mas enveredou pela questão industrial, e que era um coronel, certo? Nessa Primeira República. Também vou colocar um link com um texto e um vídeo sobre o coronel Delmiro Gouveia. O outro já é mais polêmico, já é mais conhecido como santo, mas que para a gente aqui, para uma leitura sobre o coronelismo, ele se encaixa, que é o Padre Cícero. Por quê? Porque o Padre Cícero, embora seja religioso, ele foi o primeiro prefeito de Juazeiro, ele tinha um grande poder político, ele tinha um grande poder sobre a população de Juazeiro, e ele se envolveu justamente na sedição de Juazeiro, uma revolta contra uma outra oligarquia. Ele, apoiador dos Accioles, se revolta contra a política salvacionista e a eleição do Foro Bartolomeu. Então, essa revolta que ele guia, que a população se envolve, por exemplo, mostra esse poder coronelístico dele, até a articulação dos coronéis do Cariri, no famoso Pacto dos Coronéis, onde os coronéis do Cariri, os chefes políticos do Cariri, se reúnem para manifestar seu apoio aos Accioles, que era a oligarquia dominante no Ceará. Então vejam como o poder coronelístico ele pode se manifestar de diversas formas. Para encerrar, eu coloquei um esquema aí que eu gosto muito, eu criei esse esquema para ficar mais compreensível, certo? É o sistema oligárquico. Nós temos a presidência, nós temos oligarquias estaduais, que são os governadores, e os coronéis. Repare que no primeiro esquema nós temos a política dos governadores, aonde a presidência destina políticas públicas, verbas e cargos para as oligarquias estaduais, certo? Aqui. E as oligarquias estaduais, apoio político e votos para a presidência da República, mantendo assim a política café com leite, São Paulo e Minas no poder da presidência da República. Embaixo nós temos já a relação do sistema coronelista. O sistema coronelista já é baseado na ideia de que as oligarquias estaduais destinam políticas públicas, verbas e cargos para os coronéis do interior, e esses coronéis, com seus currais eleitorais, garantem apoio político e votos. Como é que esses coronéis conseguem isso? Voto de cabresto, fraudes, clientelismo. As três principais práticas, né, desses coronéis. E aí entra a degola também, tá bom? Então espero que tenha ajudado aí a compreender a Primeira República, a parte política. Valeu!